Começa agora 70 a mais. Como viver bem a partir dos 70 anos. Alô, amigos do 70 a mais. A nossa convidada desta semana é a Cacau Viana. Cacau Viana é terapeuta corporal e analista de linguagem corporal. Mas antes de falar dela, eu gostaria de agradecer ao grande número de inscrições no nosso canal. Muito obrigado e podem estar certos que vocês que se inscreveram esta semana vão participar do sorteio desta linda caneca em homenagem ao nosso programa. Mas para isso, eu preciso que vocês se inscrevam no canal, deem o seu like e apertem o sininho, que só assim nós vamos crescer. Agora eu gostaria de ouvir a palavra dos nossos parceiros comerciais. Somos movidos pela energia, nos 4 cantos do Amapá. Trabalhamos de forma incansável, sempre em busca da excelência. Somos movidos pela energia. A energia presente em cada obra bem executada, de cada cliente satisfeito. Somos a Eletroservice. Você sabia que o melhor peixe assado de Macapá está logo ali no Pacoval? Fica na rua Guanabara 922, no JB Assados e Companhia. Tambaqui, pirapitinga, tucunaré, filé de peixe, tudo preparado com muito carinho e higiene. O peixe assado que você leva para casa com preço justo e muita qualidade, só ali, no JB e Companhia. Na rua Guanabara 922, no Pacoval. Bom, mas como eu ia dizendo, a Cacau Viana, ela é terapeuta corporal. Ela é especializada em terapia corporal para idosos, que cuida do corpo e da mente, numa abordagem holística, promovendo a qualidade de vida e o bem-estar da terceira idade. Eu tenho certeza que vai ser muito bacana. Como vai, Cacau? Tudo bem? Olá, Luiz, tudo bem? É uma maravilha estar aqui com você, gratidão pelo convite, eu estou muito bem e é ótimo participar dessa entrevista, trazendo mais conhecimento aos seus telespectadores, que eu acredito que irão apreciar bastante. Eu estou lendo aqui no seu release, né, que você é terapeuta corporal, terapeuta analista de linguagem corporal. O que vem a ser isso? Bom, o terapeuta analista corporal, ele vai analisar o comportamento, a linguagem do corpo, principalmente analisando com a parte da mente. Por exemplo, quando o nosso corpo está muito tenso, a principal característica corporal, visualmente, é os ombros. Por exemplo, o ombro está aqui relaxado, né? Então, a gente analisa o corpo, as tensões do corpo. Quando a gente está tenso, o ombro ele tende a subir. Então, o analista corporal ele consegue perceber as tensões e bloqueios corporais de outra pessoa, do cliente, em todas as idades. E o terapeuta corporal ele auxilia justamente a relaxar o corpo, relaxando com determinadas terapias que vão auxiliar nesse processo de desbloqueio. Então, o ombro que está aqui, ele tende a descer porque a musculatura relaxa. Interessante. Mas vocês conseguem detectar isso, né? A gente não, né? É uma linguagem oculta. Pois é, né? Linguagem oculta. E como é que você integra isso com o idoso, né? Como é que você lida? Você lida sempre com idoso, né? Muito com idoso, não é isso? Sim. A linguagem, a análise de linguagem corporal e facial, ela visa auxiliar muito nesse atendimento com o idoso, porque, por exemplo, existem diversas formas de ver e viver a vida, e tem alguns idosos que eles não se comunicam verbalmente em relação ao que sentem, certo? Alguns idosos têm uma certa resistência, muito pelo seu cotidiano do passado, de muito trabalho, de ser muito forte, e ter que prevalecer essa imagem de forte, não sentir dor. Então, essa visão holística integrada auxilia nesse processo. Porque quando o idoso ele não expressa verbalmente, eu sinto dor aqui, meio que o profissional ele precisa adivinhar onde é a dor. Mas em caso de alguns idosos
Então, quando a gente consegue fazer essa análise, tanto com as mãos quanto visualmente analisando, a gente consegue auxiliar o idoso na diminuição da dor e aumentando o bem-estar. Logo, ele consegue verbalizar. Nossa, eu estava com uma dorzinha aqui mesmo, olha só, você adivinhou, agora eu me sinto bem. É muito engraçado na hora. Pois é, deve ser muito lúdico, né? Você trabalhar com isso, porque você descobre coisas que a gente está vendo, que a gente sente, mas não sabe explicar, né? Não é isso? Exatamente. Tem muitas pessoas que não conseguem descrever aonde está sentindo, como está sentindo, e geralmente, né, para a pessoa idosa, a gente não vai exigir, obviamente, termos científicos, mas a gente consegue guiar essa pessoa, por exemplo, tocando. Mostra para mim como onde você sente. A idoso mostra aqui. E a gente vai explicando de uma forma bem simplificada. Ah, aqui é o seu trapézio, a sua musculatura. É aqui que você sente mais dor quando você está estressado, quando você carrega alguma coisa. Tá. Mas então eu te pergunto, e você mostra e como é que você faz o tratamento para acabar com esse tipo de dor? Aí é com o fisioterapeuta ou você já começa a dar as suas dicas? Bom, é importante que o idoso ele esteja acompanhado, né? Que já tenha feito exames, já tenha indicação, a prescrição médica. Por exemplo, o médico pode indicar tanto fisioterapeuta quanto massoterapeuta, ou os dois juntos, ou então somente massoterapeuta. E o idoso também pode sim procurar um massoterapeuta para lhe auxiliar no seu dia a dia, pois a drenagem, a massagem relaxante, a massagem terapêutica auxilia muito ao idoso no seu cotidiano, no seu dia a dia, principalmente relacionado a dores crônicas, a dores de articulação, dores de cabeça, mal-estar, dificuldade de se relacionar com as pessoas, até mesmo com seus familiares, porque, como eu falei anteriormente, quando alguns idosos não verbalizam o que sentem, então acumula uma certa tensão por não falar. E também os familiares não compreendem o que está ocorrendo com essa pessoa idosa. Então acaba gerando estresse, acaba gerando uma frustração. E o toque, ele tem um poder impressionante de dar esse espaço de acolhimento e vulnerabilidade para essa pessoa se sentir bem e até mesmo chorar em caso seja necessário. Pois é, porque a gente é sempre muito mal entendido, né, dentro da família. Então a gente não tem muita. Ninguém dá muita bola para o idoso, né? Eu sinto isso. Mas, como a gente não sabe o que está sentindo, no teu caso você acusa, né? Você diz o que é, não é isso? Isso, eu auxilio, no caso, a percepção do autoconhecimento, para que o idoso se perceba o que está pensando, perceba o que está sentindo a nível emocional também, como também a nível corporal, a nível de dor, de incômodo. Tem idosos que são acamados, por exemplo. Então, eles ficam muito tempo deitados. Então, eles sentem muita dor na costa. Alguns idosos ficam deitados somente de lado, tanto esquerdo quanto direito. Então, eles sentem tanto uma tensão, dor de cabeça, quanto no corpo. A região que fica deitada mais, por mais tempo, é a região que tem menos circulação sanguínea. Então, existe uma tensão ali. E ele não consegue explicar o que é essa tensão. Mas a gente pode responder que é a falta de circulação sanguínea, que é uma região que precisa de oxigenação. Então, a massagem e a drenagem entra como ferramenta para auxiliar esse idoso. Mas você também pratica a massagem e a drenagem ou você só dá digamos, o prognóstico? Bom, eu posso fazer tanto a consultoria de análise de terapia corporal quanto de análise corporal e também realizo a prática da terapia. Tanto a prática da terapia com massagens, quanto também a prática de alongamento, de dança, de respiração, caso seja necessário. Tá, então me dá um exemplo de como é que
Como é que você vê isso no idoso? Como é que é a sua consulta? Como é que é a sua abordagem junto ao idoso? Né? Como é que você consegue? Qual a abordagem terapêutica, né? Como é que você consegue isso? Bom, a nossa abordagem na terapia corporal é uma abordagem holística, que ela visa auxiliar a pessoa de uma forma integrada, corpo e mente, e não somente visando o corpo, tudo bem? Quando a gente faz esse processo de análise, a gente também faz uma breve pesquisa através de uma conversa, através de um diálogo com esse idoso, tá? De uma forma dinâmica, de uma forma didática, para que esse idoso sinta-se seguro para falar sobre suas necessidades, sobre seus medos, sobre seus anseios, sobre suas dores. E então, partindo disso, vem a análise do corpo, que são as regiões do corpo que ele sente dor, a região do corpo que necessita ou de alongamento, de maior mobilidade, que precisa da conciliação da massagem e assim por diante. Então, a gente inicia um processo, digamos que, de análise da mente e do corpo, não somente chegar a uma resolução, que geralmente as pessoas tomam um remédio para essa dor aqui que vai passar. Só que de tanto tomar remédio, pode vir outras tendências de dores, tendência de não escutar o outro. Então, assim, dentro da terapia corporal, a gente faz esse processo, tanto de escuta quanto de análise do corpo. Por isso que ele se torna uma ferramenta de análise integrada. E o que você indica como sendo uma contribuição na expressão corporal do idoso? O que você indica? Bom, depende do idoso. Tem idoso, por exemplo, que vai gostar de dançar. Então, poderia trazer a dança para esse idoso ou grupo de idosos. Porém, também eu posso incluir o Tai Chi, que é uma técnica oriental de movimentação do corpo e mobilidade, de uma forma mais sutil, e que trabalha também a energia corporal e também o lado espiritual. Além disso, de mobilidade, de dança, de técnicas chinesas de mobilidade, a gente pode também trabalhar exercícios de alongamento, respiração consciente. A gente pode também trabalhar técnicas teatrais, técnicas do riso, para os idosos que estejam passando por quadros de depressão, de ansiedade também. Pois é, então a gente chega à conclusão que se parar, desmonta, né? Tem que estar em movimento sempre. Sim, tem que estar em movimento. Pois isso é o mistério da vida, né? Uma vez Sim. eu aprendi isso com um palhaço, acredita nisso? Eu estava conversando com um palhaço numa festa, aí ele estava usando uma perna de pau. Sabe aquelas pernas de pau grandona? O sujeito fica lá no alto. Sim. E eu dizia para ele, vem cá, como é que você consegue ficar em pé em cima desses dois tocos de pau, né? Ele disse, sabe porque a gente não consegue, não para. Se a gente parar, cai. Exatamente, exatamente. Houveram idosos que eu atendi que gostavam muito de dançar, mas devido a uma complicação médica ou uma queda, por exemplo, cair no chão, cair da escada e se machucar. Às vezes o medo da família, o medo do idoso se machucar mais, ou de não conseguir determinada ação, pode vir a frustrar o idoso. Por quê? Aquilo que ele gostava mais de fazer, que a idosa gostava mais de dançar, ou então de sair para molhar as plantas, não consegue mais fazer. Porque às vezes o excesso de cuidado dos familiares, também pela falta de conhecimento do corpo, acaba fazendo com que o idoso fique mais estressado, fique mais triste, porque ele não consegue fazer aquela determinada atividade. Então, os familiares, eles precisam de paciência com esse idoso, além dos cuidados.
Por exemplo, dar uma dica que eu dei para outras famílias que eu já atendi. Se o idoso gostava de, por exemplo, um baile da saudade que tem aqui em Macapá, vai com o idoso, acompanha, fica com ele na mesa. Se ele quiser dançar, acompanhe de lado, fica aqui, coloca o braço embaixo do outro braço do idoso, segure pela cintura e se movimente junto com ele. Não vai ser uma dança que o idoso ou a idosa executavam, porém vai ser um momento de carinho, vai ser um momento de afeto, vai ser um momento de acolhimento. Então você vai gerar nesse idoso e nessa idosa um sentimento de afeto, um sentimento de paz, um sentimento de carinho, de estar sendo abraçado, de estar sendo ouvido. Então, essa foi uma dica que eu dei para os familiares, para terem mais paciência com seus idosos. Eu acho que melhora até as relações interpessoais entre eles, né? Entre nós mesmo, né? Entre nós idosos mesmo. Eu acho que também, quando você se movimenta, quando você está dentro do grupo, você é obrigado a interagir, né? Porque se você ficar no canto, alguém vem te puxa, alguém vem conversa, e você é obrigado a interagir sempre, né? E isso força você a sair dessa letargia, né? Exatamente. Exatamente. Tem idosos que conseguem permanecer na sua agenda de hidroginástica, de bailado, de massagens. Alguns conseguem, outros não conseguem. Então, existe essa necessidade do acolhimento familiar e também comunitário, da ajuda de outras pessoas. Pois é, e fortalece os vínculos, né? Os vínculos familiares, os vínculos comunitários, isso tudo é importante. Aí é que você diz que é essa abordagem holística, né? Exatamente. Porque quando a gente atende uma pessoa, a gente não está atendendo somente uma pessoa, a gente acaba atendendo todas as pessoas em volta. Por exemplo, tem uma técnica de massagem que eu criei através do escalda-pés. Geralmente, ele é indicado somente para uma pessoa realizar, que é uma bacia com água quente, com temperatura um pouco baixa, com pedras. Isso vai ajudar na desintoxicação corporal através dos pés. Porém, eu trouxe ela em outra configuração, que é o quê? Ter uma grande bacia com cadeiras em voltas. E será um momento de lazer entre os familiares. Então, todos os familiares vão colocar os seus pés ali e vão brincar com as pedras, vão encostar nos pés um do outro. Então, vai ter uma sintonia de afetividade maior com esse coletivo. Então, o vínculo, ele aumenta, ele expande. Perfeito, coisa perfeita. Você facilita essa integração, né? Tirar o idoso desse ostracismo, né? E desse separatismo, né? Ele se integra totalmente na família. Isso é muito importante. Exatamente. É exatamente para prevenir o isolamento social, né? Isso, porque tem muitos idosos, como eu falei anteriormente, que em quadros de depressão acabam se isolando, às vezes querem pedir ajuda, mas não sabem como pedir, não conseguem se expressar verbalmente. E às vezes, por mais que seja um idoso, que tem idosos que são teimosos, às vezes tem idosos que são mais flexíveis, mas tem aquele idoso que é mais teimoso, mas porque ele tem alguns encargos da vida, então é compreensível que ele seja mais teimoso. Então a gente precisa ter uma certa paciência. Por mais que essa paciência chegue no nosso limite, a gente, reinicia, volta tudo de novo, bora ter mais paciência, vamos buscar outras ferramentas. Eu sempre digo, não permaneça somente em um conhecimento. Busquem mais conhecimentos, porque esses conhecimentos, eles vão se conectar com o que você já tem no seu baú de memória. E as práticas, elas são essenciais, não basta somente teoria. Tem que ser praticado, porque através da prática a gente consegue criar outras configurações de ferramentas a partir daquelas que a gente também já aprendeu, já colocou em prática. Principalmente porque quando a gente observa uma pessoa, a gente não enxerga somente a pele, a gente enxerga através da pele. A gente enxerga ela através dos sentimentos.
buscando olhar nelas no fundo dos seus olhos e senti-las de verdade. Então, é também uma forma profissional, mas também uma forma humanizada de tratamento para essas pessoas. Pois é, aí você promove uma melhor qualidade de vida no geral, né? Para todo o ambiente onde vive o idoso. Isso é maravilhoso. Né? Porque o idoso, normalmente, ele tende a se isolar, né? Porque ele não é ouvido, ninguém conversa, sabe? Não para conversar. Quando a gente tem muito o que falar. Exatamente. A mente, quando a gente tem uma crença que ela ultrapassa todos os anos de vida, então com o idoso não é diferente. É por isso que a gente precisa trabalhar a mente. Tem muitos idosos que quando a gente vai fazer um atendimento, por exemplo, a gente precisa alongar a sua perna para melhorar a circulação sanguínea. Não de maneira científica, mas de maneira que ele possa entender que aquilo é importante para ele e mostrando na prática, tanto de forma técnica, com as massagens, mas também conversando com esse idoso. Então, eu sempre digo que quando eu faço algum curso para profissionais, se você estiver executando uma massagem em uma pessoa, não somente execute a técnica, mas também tente conversar com essa pessoa caso ela queira também. Pergunte como foi o dia dela, pergunte como foi a vivência dela, como foi criar os filhos, como era o trabalho na época. Estimule que essa pessoa fale a sua história, fale os seus gostos, porque essa pessoa se sente em um ambiente mais amistoso. Pois é, essa abordagem, né, essa terapia corporal, essa abordagem holística, né? Ele cuida do corpo, da mente e da alma. E da alma da gente também, né? Porque você trabalha dentro do intuitivo, né? Dentro do provável, concorda? Sim, exatamente. Pois é, eu sou impressionado com isso, porque essa relação com relaxamento, com carinho, né? Isso só dá suporte para a terceira idade, concorda? Sim, claro, com certeza. Principalmente Independente, tratando. independente de tratamento. Eu acho que o carinho é muito mais importante do que a clínica, né? As duas juntas conciliadas são excelentes. Minha querida, eu gostaria de agradecer a você pela tua presença aqui com a gente. Eu vou te deixar a câmera aberta, o microfone aberto, para você dar a mensagem que você quiser dar para nós todos. É tudo seu, por favor. Bom, Luiz Henrique, eu queria muito agradecer pelo espaço que você me convidou para este momento. E eu quero falar para você, idoso, para você que é família, rede de apoio de algum idoso. Eu gostaria muito que tivesse mais paciência com seus idosos, que escutasse mais, tivesse mais momentos com essa pessoa que vivenciou uma vida inteira com você, pode ser filho, pode ser primo, sobrinho, mas tire pelo menos um dia da sua semana para estar com esse idoso. Pode ser lendo um livro, pode ser fazendo uma massagem no braço, pode ser somente fazendo um carinho na cabeça, pode ser assistindo alguma coisa, mas o fato de você estar presente, não somente fisicamente, mas também estando ali, tocando a mão dessa pessoa, traz um significado muito genuíno, muito grandioso, muito valioso para essa pessoa. Então, toda vez que vocês puderem tocar o coração de alguém, eu peço que façam isso, porque isso é muito simbólico a nível de cura para essa pessoa. Então, eu agradeço pelo espaço, gratidão e muito obrigada pela oportunidade, Luiz. Agora eu quero continuar com o espaço aberto, porque eu queria que você desse as formas das pessoas encontrarem você. Sabe, pelo Instagram, pelo Zap, enfim, sua página,
uma forma das pessoas te encontrarem para você poder crescer também e ajudar você também a conseguir novos clientes e novos trabalhos. Fique à vontade. Bom, o meu nome é Claudiane Viana, podem me chamar de Cacau, esse é o meu apelido. E vocês podem me encontrar pelas redes sociais. Pelo Instagram, está cacautantra_Amapá, tá bem? E também pelo Facebook, pelo Google, Cacau Tantra Amapá, e também LinkedIn, Cacau Tantra Amapá. E vocês também podem me encontrar através do WhatsApp, pelo número 96 98142 1344. Vocês podem me mandar mensagem, a gente pode conversar, eu posso fazer uma pré-análise da sua condição e também a gente pode realizar o agendamento. Minha amiga, muito obrigado por tudo e nós vamos entrar em contato, vamos continuar com esse contato e qualquer coisa que você quiser expor, o espaço está aberto, você me avisa que a gente faz uma nova entrevista para falar sobre um determinado assunto que você queira, tá? As portas estão abertas. Muito obrigado por tudo e até a próxima, se Deus quiser. Gratidão. A Cacau tem realmente uma linguagem muito fácil de entender. Mas, sobre esse tema, eu li um texto que eu queria passar para vocês. Vamos ouvir. O envelhecimento implica em perdas na coordenação motora, no equilíbrio, destreza dos movimentos e diminuição da sensibilidade, alterando o esquema e a percepção corporal que o idoso tem de si mesmo. Associado a esses aspectos, os valores culturais degradam a imagem da velhice, influenciando negativamente a autoimagem e a autoestima das pessoas idosas. Deste modo, é de extrema importância proporcionar às pessoas idosas condutas terapêuticas que visem o bem-estar físico, psíquico e emocional, através da percepção corporal, a qual beneficia a saúde em uma perspectiva ampliada. Depois de um texto maravilhoso deste, só nos resta dizer até sábado que vem, se Deus quiser. 70 mais. Como viver bem a partir dos 70 anos. Até a próxima!